Enquanto os Estados Unidos da América continuam pressionando o Irã, os Emirados Árabes Unidos e Israel estão construindo no Oriente Médio um sistema totalmente novo de relações e uma arquitetura de segurança. A decisão dos Emirados de sair da Organização dos Países Produtores de Petróleo e do grupo OPEP+ expôs um desacordo de longa data entre os Emirados e a Arábia Saudita. Ao mesmo tempo, Israel ganhou mais influência no Golfo Pérsico, já que transferiu para os Emirados seus sistemas de defesa antiaérea. Isso aconteceu pela primeira vez na história das relações. Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos claramente gosta de como as novas relações estão sendo construídas no Oriente Médio. Mas o mais importante é que, em Abu Dhabi, declararam abertamente que querem se livrar de certas imposições por parte da Arábia Saudita e assumir o controle da região. Sou Alexei Pitt e vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos, peço que se inscrevam neste canal, deixem um like no vídeo e escrevam qualquer comentário abaixo deste vídeo. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pitt News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas acontecem. Então, hoje, 1º de maio, os Emirados Árabes Unidos saíram oficialmente de dois cartéis, a OPEP e a OPEP. A OPEP+, o que abalou fortemente as regras estabelecidas para o comércio de petróleo dentro desses cartéis. E agora, os especialistas acreditam que a decisão dos Emirados vai além da disputa sobre as cotas de produção de petróleo da OPEP, que Abu Dhabi considera injustas. Afirmam que a questão vai além do petróleo. Se fosse só isso, pareceria diferente. Estamos falando de uma ruptura mais profunda nas relações, na qual Abu Dhabi coloca a autonomia como prioridade máxima e não seguir a Arábia Saudita, usando a política do petróleo como instrumento para demonstrar sua independência e a recusa em se submeter a imposições externas. Especialistas observam que as divergências ultrapassaram o campo político e afetam as bases pessoais e estratégicas das relações entre o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, e o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman. E neste exato momento estamos testemunhando uma espécie de ruptura entre os dois líderes mais influentes do Golfo Pérsico, e é isso que a Reuters escreve hoje sobre esse assunto. Fontes nos países do Golfo Pérsico, familiarizadas com o processo de tomada de decisões nos Emirados Árabes Unidos, chamaram isso de culminação de uma ruptura estratégica com o sistema liderado pela Arábia Saudita. Um sistema de gestão do mercado de petróleo que se formou ao longo dos anos devido a divergências sobre os conflitos no Iêmen e no Sudão, cotas de produção de recursos energéticos e competição. O sistema de gestão do petróleo no Iêmen e no Sudão e terão a oportunidade de controlar diretamente o uso de suas reservas de produção de recursos energéticos e assim será determinada sua função dominante. E os analistas de Abu Dhabi dizem que a nova determinação dos Emirados é em parte resultado da guerra regional e em parte de uma reavaliação. E os analistas? A atual OPEP pouco se assemelha a um cartel, em que Abu Dhabi diz que essa organização se transformou em um sistema praticamente controlado pelos maiores produtores. A questão é que a Arábia Saudita e Rússia, juntas, agora ditam as decisões. A determinação dos Emirados é, em parte, resultado de uma reavaliação. Tudo isso acontece dentro dos cartéis da OPEP e OPEP+ para satisfazer seus próprios interesses às custas dos outros, e eles não ouvem ninguém quando se trata de tomar decisões. A guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã aumentou ainda mais essa instabilidade regional. Teherã ataca países do Golfo Pérsico, onde estão localizadas bases militares americanas, e de fato bloqueou o Estreito de Hormuz, uma artéria fundamental para o transporte de recursos energéticos mundiais. Por isso, os Emirados Árabes Unidos enviam um sinal claro de que não pretendem tornar sua produção dependente da Arábia Saudita e não vão mais se submeter às regras estabelecidas pela Arábia Saudita. Mas, como dizem, a natureza abomina o vácuo. É evidente que os Emirados não ficam em minoria, muito menos sozinhos.
As questões de segurança agora passaram a ser prioridade para os Emirados, especialmente desde o início desta guerra. E aqui há um ponto interessante. Então, o conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Anwar Gargash, criticou publicamente na segunda-feira os aliados no Golfo Pérsico por sua reação aos ataques do Irã, após os ataques americano-israelenses, que basicamente se resumiram ao uso de sistemas de defesa aérea para interceptar mísseis e drones iranianos. O conselheiro do presidente dos Emirados classificou a resposta como a mais fraca da história e afirmou: "Estamos apenas nos defendendo." Ninguém reagiu de outra forma. Ele pergunta: o que é isso? O Irã ataca vários países do Golfo Pérsico ao mesmo tempo, e tudo o que esses países fazem é apenas se defender desses mísseis e drones. Ele diz que os Emirados não estão satisfeitos, isso é o mais importante. Em Abu Dhabi, chegaram à conclusão de que a segurança do país depende de apenas 2 parceiros que deram apoio decisivo durante esse período de guerra. São Israel e os Estados Unidos da América. Israel forneceu aos Emirados sistemas de defesa aérea e até soldados para operá-los. Isso é extremamente importante e destaca a escolha estratégica feita pelos Emirados há muitos anos de aprofundar os laços com Washington e fortalecer a parceria de segurança com Israel. Isso também muda a natureza das relações entre os Emirados e a Arábia Saudita nos últimos anos. E aqui destaco que durante as revoltas da Primavera Árabe, em 2011, os Emirados e a Arábia Saudita atuaram em estreita coordenação, contendo o crescimento da influência dos partidos islamistas, enfrentando o Irã e formando juntos uma ordem regional estável. No entanto, por trás dessa aproximação havia uma assimetria fundamental. A Arábia Saudita sempre se considerou o centro natural de poder no Golfo Pérsico, enquanto os Emirados adotaram um modelo de rede mais flexível baseado no comércio. Uso de portos, finanças, influência local e assim por diante. E assim por diante, ou seja, se preferir, é um sistema de relações mais diversificado. Mas o principal ponto de ruptura foi, claro, o conflito no Iêmen entre os Houthis e as forças governamentais dos Emirados, quando a intervenção armada conjunta acabou se transformando em 2 campanhas diferentes. Ou seja, entraram juntos, mas depois se dividiram. Riad apoiava um Estado unificado, que respondiam aos seus interesses, enquanto Abu Dhabi apostava em grupos do sul do Iêmen para garantir o controle sobre a área marítima. As divergências também envolviam o Sudão. Abu Dhabi e Riad apoiaram lados diferentes na guerra civil lá. A divisão também é perceptível em relação a Israel. Os Emirados Árabes Unidos foram um dos primeiros a buscar a normalização no âmbito dos chamados Acordos de Abraão, aprofundando a cooperação nas áreas de segurança e economia. A Arábia Saudita absteve-se desse passo, sendo limitada por considerações internas, religiosas e geopolíticas, pelas quais a normalização oficial acarretaria riscos significativamente maiores para Riad. Agora podemos afirmar com confiança que a saída dos Emirados da OPEP não se relaciona apenas ao petróleo ou às cotas. Há muito mais razões para esse comportamento dos Emirados e, o que é importante, haverá muito mais consequências geopolíticas por causa dessa decisão. E agora já estamos observando que há um certo desequilíbrio nas questões de segurança na região e Israel está conseguindo posições muito mais vantajosas no Golfo Pérsico. Vou deixar reticências aqui. Qual é a sua opinião? Quais são as suas conclusões? Escreva nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal e ative o sininho. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso através de qualquer doação ou se tornando patrocinador no YouTube. Todos os links e dados para a doação estão na descrição deste vídeo. Lá você encontra diferentes plataformas e opções. Escolha a que for melhor para você. Ficarei grato pelo seu apoio. Por hoje é só. Cuidem-se. Um abraço a todos.